A escuridão profunda era tudo o que restava da minha vida anterior como um jogador obstinado. Eu me lembrava de ter escolhido a dificuldade modo inferno antes de tudo apagar. De repente, a luz ofuscante do sol atingiu meus novos olhos de recém-nascido. Eu havia reencarnado como Alan, o filho de servos em um mundo que eu não conhecia. Meus pais eram camponeses trabalhadores que lutavam diariamente pela sobrevivência. Como um ex-gamer, eu procurei imediatamente por qualquer interface ou sistema de status. Foi então que um livro de couro preto apareceu diante de mim, invisível para todos os outros. Este era o Grimóire de Invocação, a minha única ferramenta para enfrentar este mundo cruel. No modo inferno, ganhar experiência era 100 vezes mais difícil do que em qualquer outro nível. Eu não tinha o talento de um espadachim ou de um mago comum. Minha classe era invocador, algo que parecia inútil no início, mas que escondia um potencial imenso. Para subir de nível, eu precisava criar cartas de criaturas usando mana que eu regenerava lentamente. Minha primeira invocação foi um simples inseto rank H, uma pequena joaninha voadora. Embora parecesse fraca, ela me permitia ver através de seus olhos e explorar o território. Os anos passaram enquanto eu treinava secretamente meu mana todas as noites. Como servo, eu tinha que passar o dia inteiro trabalhando nos campos sob o sol escaldante. Eu via meu pai, Rodan, se desgastar para pagar os impostos abusivos do senhor feudal. A desigualdade deste mundo era palpável, e os servos eram tratados como menos que humanos. Eu jurei a mim mesmo que usaria meus poderes para elevar o status da minha família. Comecei a caçar pequenos animais na floresta para ganhar pontos de experiência extras. Usando minha invocação de inseto, eu conseguia rastrear presas sem ser detectado. Finalmente, após meses de esforço, o Grimoire brilhou intensamente indicando um aumento de nível. Eu agora podia invocar a besta Rank H, um pequeno rato branco com agilidade aumentada. As regras deste mundo eram rígidas. Sem talento, você estava destinado ao fracasso. Mas eles não sabiam que eu estava jogando um jogo diferente, com regras que eu mesmo dominaria. Eu precisava esconder minhas habilidades de todos, inclusive a da minha família, para evitar suspeitas. Um dia, enquanto explorava mais fundo na floresta, encontrei uma criatura que nunca vira antes. Era um monstro de rank G, muito além do que um servo comum poderia enfrentar. Analisei meus recursos e percebi que esta era a oportunidade perfeita para testar minha força real. Ordenei que minhas invocações atacassem em flancos opostos para confundir a fera. A luta foi rápida e bruta, exigindo cada grama da minha concentração mental. Quando o monstro caiu, senti uma onda massiva de energia percorrer meu corpo. Eu havia alcançado o nível 5, desbloqueando a categoria de invocação de pássaro. Com a habilidade de voar, meu alcance de exploração e coleta de informações triplicaria. No entanto, eu percebi que o custo de mana para manter essas invocações estava aumentando drasticamente. O modo inferno não me daria descanso. Cada vitória trazia novos desafios logísticos. Ao retornar para casa, percebi que o clima na vila estava tenso e os adultos falavam baixo. Rumores sobre ataques de monstros maiores nas fronteiras estavam começando a se espalhar. Eu sabia que meu tempo de treinamento pacífico estava chegando ao fim mais cedo do que o esperado. Mas o que eu vi através dos olhos do meu pássaro naquela noite mudaria tudo o que eu planejei. Uma horda massiva estava se movendo silenciosamente em direção à nossa vila indefesa. Entre as sombras, uma figura gigantesca e alada liderava o exército com uma presença esmagadora. Eu era apenas um servo de 5 anos de idade com algumas cartas de animais na mão. Como eu poderia impedir a aniquilação total de tudo o que eu agora chamava de lar? Naquele momento de desespero, uma nova página no Grimoire se abriu, revelando um segredo proibido. Allen observou com espanto as novas páginas do Grimoire que brilhavam com uma intensidade azulada nunca antes vista. Ele percebeu que as novas cartas de Rank D representavam o salto de poder que ele tanto buscava no modo inferno. Com um comando mental, ele invocou sua primeira criatura de Rank D, sentindo a mana fluir pesadamente por seus canais mágicos. Diante dele, uma tigre branco majestoso se materializou, soltando um rugido silencioso que fez as folhas das árvores tremerem. Allen sabia que para libertar sua família do regime de servidão, ele precisaria de uma quantidade absurda de moedas de ouro. O plano era simples: caçar os grandes javalis, monstros que aterrorizavam a região e valiam uma pequena fortuna no mercado da cidade. No dia seguinte, Allen aventurou-se mais fundo no território proibido onde os adultos da vila nunca ousariam pisar. Ele enviou seus pássaros invocados para patrulhar o céu, usando a visão compartilhada para localizar sua primeira presa. Um sinal veio de cima,
Um grande javali estava se alimentando em um riacho próximo, totalmente alheio ao pequeno predador que se aproximava. Alan deu o sinal e o tigre de Hank D saltou das sombras, cravando as garras na pele endurecida do monstro. A luta foi feroz, com o javali tentando desesperadamente derrubar a invocação enquanto destruía as rochas ao redor. Com um golpe final preciso no pescoço, o tigre garantiu a vitória e a primeira grande recompensa de Alan. Ele sentiu o aumento massivo de experiência fluindo para seu nível, uma sensação viciante que o impulsionava a continuar. Nos meses seguintes, o jovem invocador transformou a caça em uma rotina metódica e extremamente lucrativa. A vila começou a notar a abundância incomum de carne e peles que a família de servos subitamente possuía. O pai de Alan, Rodan, olhava para o filho com uma mistura de orgulho e um profundo temor pelo que o futuro reservava. Pai, logo não seremos mais servos, e ninguém poderá nos dizer o que fazer, prometeu Alan com uma convicção absoluta. Chegou o dia em que Alan acumulou as 100 moedas de ouro necessárias para comprar o status de plebeu para si e sua família. O cobrador de impostos arregalou os olhos ao ver um simples garoto de 8 anos entregando uma fortuna que muitos nobres demoravam anos para juntar. Mas a notícia de um servo que caçava monstros de Hank C com facilidade espalhou-se como fogo nos corredores do poder. Em pouco tempo, um cavaleiro com o brasão do barão Granville cavalgou até a vila com ordens expressas de encontrar o garoto. Alan foi levado à presença do cavaleiro, que o analisou com um olhar que misturava desprezo e curiosidade genuína. O barão exige que você sirva na mansão como um criado especial para sua filha, anunciou o cavaleiro com uma voz gélida. Alan processou a informação rapidamente, vendo nisso uma oportunidade de se infiltrar na alta sociedade e ganhar acesso a recursos melhores. No entanto, isso significava deixar sua família para trás pela primeira vez desde que reencarnara neste mundo cruel. Ele aceitou a oferta, mas impôs a condição de que sua família recebesse proteção total contra quaisquer represálias locais. Antes de partir, Alan realizou um último treinamento intensivo para garantir que suas invocações estivessem no nível máximo permitido. Ele descobriu que a classe de invocador permitia criar pedras de mana, que poderiam ser usadas em emergências. Ele escondeu essas pedras em compartimentos secretos de suas roupas, preparando-se para o desconhecido território da nobreza. A manhã da partida chegou, envolta em uma névoa espessa que parecia ocultar o destino incerto de Alan. Seus pais o abraçaram com força, sussurrando palavras de encorajamento que ele guardaria para sempre em sua memória. Durante a viagem para a cidade de Granville, Alan observou a mudança drástica na paisagem, de vilas pobres a campos férteis e bem vigiados. As muralhas massivas da cidade de Granville erguiam-se como gigantes de pedra contra o horizonte azul. Ele notou que a guarda da cidade estava em alerta máximo, sinalizando que a guerra contra o Lorde Demonio não era apenas um boato distante. Ao entrar na mansão do barão, Alan foi imediatamente levado ao mordomo-chefe, um homem de postura impecável e olhar julgador. Você seguirá as regras estritamente ou será devolvido à miséria de onde veio, advertiu o mordomo sem um pingo de emoção. Alan apenas curvou-se, escondendo seu verdadeiro poder sob uma máscara de obediência perfeita. Naquela mesma noite, enquanto explorava discretamente os jardins, ele ouviu vozes sussurradas vindo de um corredor escuro. Ele ouviu planos sobre um sequestro iminente que visava a jovem herdeira da família Granville. Alan percebeu que sua ascensão social o colocara diretamente no centro de uma conspiração mortal. Antes que pudesse se mover, uma mão gelada tocou seu ombro e uma voz desconhecida sussurrou em seu ouvido: "Você ouviu demais, pequeno servo." Alan sentiu um calafrio percorrer sua espinha quando percebeu que a voz em seu ouvido pertencia a um dos guardas da mansão. O guarda apenas riu da reação do garoto e explicou que o barão o chamava para iniciar seus novos deveres como criado. Nos dias seguintes, Alan mergulhou em uma rotina exaustiva de etiqueta, limpeza e serviço direto à família Granville. Ele notou rapidamente que Cecília, a filha do barão, possuía um temperamento difícil e uma arrogância típica da nobreza. Durante suas horas de folga, o jovem invocador escapava para as florestas vizinhas para continuar sua caçada incessante por experiência. Ele utilizava seus pássaros invocados para mapear o terreno e localizar grupos de goblins escondidos em cavernas distantes. Com um comando mental, Alan enviou seu exército de tigres dentes de sabre para dizimar uma horda de orcs que ameaçava as estradas. A notícia do retorno de Mihai, o filho mais velho do barão, trouxe uma breve alegria à mansão silenciosa. Mihai desafiou Alan para um duelo amistoso, testando a força e os reflexos do garoto que todos consideravam sem talento. O jovem nobre ficou impressionado com a resistência de Alan, reconhecendo que havia algo de extraordinário escondido naquele servo.
No entanto, a partida repentina de Mihai para o fronte de guerra deixou uma sombra de preocupação no rosto de Allen. Meses depois, a trágica notícia da morte de Mihai em combate chegou como um golpe devastador para a família Granville. O Visconde Carnell aproveitou o momento de luto e fragilidade para conspirar contra o barão, visando os direitos das minas de Mithril. Em uma noite de tempestade, mercenários contratados invadiram a mansão e sequestraram Cecília em meio ao caos. Allen não hesitou e usou suas habilidades de rastreamento para seguir o rastro dos sequestradores através da floresta densa. Ele descobriu que a garota estava sendo mantida em um navio mágico voador ancorado nos limites do território. Usando uma combinação de insetos paralisantes e bestas silenciosas, Allen infiltrou-se na embarcação sem ser detectado. Ele encontrou Cecília amarrada em um porão escuro e rapidamente cortou suas cordas, prometendo tirá-la de lá. Cercados pelos guardas do Visconde, Allen tomou a decisão arriscada de pular do navio voador com a garota nos braços. Ele invocou múltiplas bestas voadoras para amortecer a queda, pousando com segurança na copa das árvores. A perseguição continuou por dias, com Allen carregando Cecília através de pântanos e montanhas para evitar as estradas principais. No entanto, eles foram interceptados por Dagra, um desertor de guerra poderoso contratado pelo Visconde Carnell. Allen liberou todo o seu MP para invocar uma horda massiva de criaturas, iniciando uma batalha desesperada pela sobrevivência. Dagra era incrivelmente habilidoso, cortando as invocações de Allen como se fossem papel, aproximando-se perigosamente do garoto. No último segundo, o capitão Zenoff chegou com a cavalaria, intervindo para salvar Allen e Cecília do golpe fatal. Com o Visconde Carnell exposto e preso por seus crimes, a paz finalmente retornou temporariamente ao território Granville. Dias depois, o barão convocou Allen para uma conversa privada na biblioteca, revelando a verdade sobre o sistema nobre. Ele explicou que todos os nobres com talento eram obrigados por lei a lutar na guerra eterna contra o Lorde Demoníaco. Mihai não foi apenas uma vítima do acaso, mas sim um sacrifício necessário para manter a linhagem nobre e o reino protegidos. O barão temia que Cecília fosse a próxima, já que seu talento como feiticeira a tornava um alvo certo para o recrutamento real. Emocionado, o barão ofereceu a Allen uma enorme soma em ouro e a liberdade de sua família em troca de um último serviço. Ele pediu que Allen acompanhasse Cecília até a Academia Real e a protegesse durante seu tempo no exército. Allen aceitou a missão, mas recusou parte do ouro, pedindo em vez disso que todos os servos de sua vila fossem promovidos a plebeus. O barão ficou atônito com a abnegação do garoto e concordou imediatamente, vendo nele o verdadeiro caráter de um herói. Allen finalmente revelou sua classe secreta de invocador, prometendo que usaria seu poder para mudar o curso daquela guerra injusta. Na manhã seguinte, Allen e Cecília partiram em uma nova carruagem, deixando para trás a vida de servos rumo ao desconhecido. Ele olhou para o horizonte, sabendo que sua jornada no modo inferno estava apenas começando, mas que ele não estava mais sozinho. Em sua mente, ele agradeceu a Elmeia pela oportunidade de viver uma vida com propósito e proteger aqueles que amava. A Vila Crena agora prosperava, livre dos impostos esmagadores, graças ao sacrifício e à inteligência de um pequeno garoto de Hank. Com o destino do mundo em suas mãos, o invocador Allen seguiu em frente, pronto para escrever sua própria lenda épica.